E aí vamos primeiro colocar o que é endividamento. Vamos tomar muito cuidado. Você sabe que eu sou muito técnico e eu vou Sim. na semântica das palavras. Não Uhum. tem problema estar endividado. Nós somos endividados. A partir do momento que a gente tem um estabelecimento comercial com os nossos funcionários, a gente tem a dívida todo mês com eles. Sim. Nossa conta de celular, ou seja, a gente tem dívidas o tempo todo. Qual é o problema do endividamento? Quando a soma dos seus endividamentos compromete o seu fluxo de caixa com as despesas do mês, então você vai aumentando, e quando ele se torna insolvente. Aí você é uma pessoa inadimplente. Muito bem colocado. O último número também estava batendo quase 80%. Qual é o problema? Desses 80%, cerca de 40% estão inadimplentes. Então, eu estou falando, fazendo a continha, nós estamos Sim. falando em 32% da população brasileira não tem condições de pagar suas contas. Um terço da população inadimplente. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além da Gestão, o podcast que a gente fala sobre negócios, empreendedorismo, gestão e muito além. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva porque tem episódios incríveis. E hoje eu trouxe um convidado especial, que é o meu consultor financeiro, inclusive, Marcelo Fioravante. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz em ter você aqui. E eu que agradeço a oportunidade, a confiança. Vamos conversar sim. Com certeza. Antes da gente iniciar esse papo super importante, eu quero agradecer aos apoiadores aqui do podcast, em especial ao realizador, Instituto Fabiana Carvalho, e nós somos uma empresa, né, focada no desenvolvimento pessoal e profissional. Nós trabalhamos com mentorias em gestão de negócios, análises de perfil comportamental, treinamentos e tudo que você precisa para que você consiga alavancar a sua carreira, o seu negócio. Quero agradecer imensamente a nossa patrocinadora, a Clínica CleanD, é uma clínica especializada em estética e quiropraxia e que existe há 11 anos aqui em Itu. Meu muito obrigada. Marcela, iniciando aqui a nossa conversa, eu estou feliz em você estar aqui, por quê? Porque a gente sabe da importância do controle e do equilíbrio financeiro, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas eu gostaria que você iniciasse falando um pouquinho sobre a sua carreira. Até eu chegar a ser seu consultor. Você viu? Olha o nível da responsabilidade que você colocou. Bacana. Exatamente. Obrigado. Rapidamente contar a história. Eu venho de família, de empresa familiar. Eu me enveredei por outras faculdades, depois eu acabei fazendo administração para tentar atuar na empresa da família. A gente tinha cerâmicas, uma em Itu e uma em Elias Fausto. Eu ficava na unidade de Itu. Comecei, obviamente, fazendo carreira, até que fiquei diretor financeiro. Aí, nos últimos 12 anos da empresa, eu fiquei como... Ou seja, o dia todo falando de dinheiro, mexendo com dinheiro, negociando com todos os stakeholders, porque quando você é financeiro de uma empresa de pequeno porte, você acaba negociando com todo mundo que está ao seu redor, não tem vendedor, representantes que são os representantes, bancos, governo, ou seja, você pega uma base Né? muito grande, né? Então, foi uma grande escola para mim. Em 2018, a família decidiu encerrar as atividades da empresa. Eu fui responsável por fazer o projeto de fluxo de caixa, como quase poucas empresas fazem, né, que a gente queria, de fato, encerrar com todas as obrigações em dia. E no final de 2018, eu me vi numa situação assim, olha, eu tenho boa expertise, bastante conhecimento, para trabalhar em algum lugar, talvez o pessoal fale, você foi filho do dono, você foi empresário. Quando virou a chavinha, eu me vi consultor empresarial com esse nuance financeiro. E no decorrer do período, eu acabei me especializando em algumas coisas também. Eu sou especialista em estratégia, sou especialista em finanças, e terminei essa semana a última prova de especialização em empreendedorismo e educação financeira. Ou seja, Parabéns. obrigado, está completo então. E aí, nesses últimos, estou entrando no meu 6º ano já de consultoria com o nome da Boa Fortuna, conseguindo atendo profissionais liberais, autônomos como você, empresas de pequeno e grande porte, em especial famílias, empresas familiares e famílias também. Então, essa é a história de uma forma bastante resumida. Legal que você já tem assim, esse know-how, né? Tem essa base, como você falou, da persuasão, da negociação, né? Que a gente sabe que isso é muito importante para a gente lidar com os nossos clientes, né? Com as pessoas que a gente tem contato, né? Do nosso círculo aí. Mas mais interessante é você ter focado mesmo na questão das finanças, né, Marcelo? Você gostava já disso? Ainda que
Eu entendo que o planejamento financeiro é uma parte do planejamento estratégico muito importante. Puxa a sardinha ao meu lado, eu falo que é o mais importante, óbvio, né? Sim. É, mas eu percebi que eu tinha que ser especialista em alguma coisa. Então, eu falei, eu gosto muito desse mundo dos números, eu me dou bem em conversar com as pessoas, eu tenho uma didática boa para ensinar as pessoas Tem mesmo. e acabo falando assim, vamos falar sobre esse assunto então, e acabei me enveredando e deu muito certo. O mercado comprou bem, eu consegui uma boa reputação e as coisas têm caminhado muito bem, felizmente. Que bom, que bom. Com relação aos seus clientes, Marcelo, quais são, assim, as maiores dores quando eles te procuram? Vamos lá. Via de regra, e felizmente eu estou conseguindo mudar o mindset de algumas pessoas quando falam em consultoria empresarial financeira. Pessoas falam, vou lá quando não estou numa situação boa. De fato, num primeiro momento, os clientes que me procuravam estavam com nível de endividamento alto. A gente pode até falar sobre endividamento depois, se você julgar interessante. Sim, Quando estavam com a dificuldade de cumprir suas obrigações, faziam muita receita, mas não viam o dinheiro. Eu trabalho e não vejo o dinheiro. De fato, às vezes o dinheiro está lá, mas está em um lugar que ele não consegue ver. Então, uhum, dessa forma eu consigo ajudar os meus clientes. Hoje eu já consegui mostrar para os meus clientes que a gente precisa pensar em melhoria de performance. Então, o cara entendeu o ponto que ele está, como a gente pode fazer para ele melhorar? Ora, mal comparando, quando você já pedala 200 quilômetros, 250 quilômetros, você precisa melhorar a performance, você vai procurar um especialista em pedal, em bicicleta. Esse cara vai levar você para 250, para 280 com muita força. Meu cenário é a mesma coisa. Você já está com bons indicadores? Vamos melhorar? Nunca despreze a presença de alguém de fora que pode trazer muita contribuição para melhorar a performance. E os números, exatamente. principalmente. Exatamente. E hoje, como você comentou, né, é muito endividamento, ainda mais nas pesquisas recentes, né, praticamente 80% da população brasileira estão endividados. Tá. E essa questão da mentalidade é fundamental, é crucial. Por quê? Eu lembro uma vez que eu vi, né, não lembro quem disse, mas falou: se o problema do Brasil é a desigualdade. E aí o Wendel Carvalho falou: "Mas se a gente for dar uma quantia X em dinheiro para todo mundo, você vai ver que quem é rico vai fazer dinheiro e vai continuar rico e vai crescer cada vez mais, e quem é pobre, mesmo recebendo a mesma quantia, vai perder o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é questão de mentalidade. Isso. Então, focando nessa questão de mentalidade, você acha que o público que te procura, eles têm essas crenças limitantes e isso fez com que entrasse nesse endividamento? Total. E aí vamos primeiro colocar o que é endividamento. Vamos tomar muito cuidado. Você sabe que eu sou muito técnico e eu vou na Sim. semântica das palavras. Uhum. Não tem problema estar endividado. Nós somos endividados. A partir do momento que a gente tem um estabelecimento comercial com os nossos funcionários, a gente tem a dívida todo mês com eles. Sim. Nossa conta de celular, ou seja, a gente tem dívidas o tempo todo. Qual é o problema do endividamento? Quando a soma dos seus endividamentos compromete o seu fluxo de caixa com as despesas do mês, então você vai aumentando e quando ele se torna insolvente. Aí você é uma pessoa inadimplente. Muito bem colocado. O último número também estava batendo quase 80%. Qual é o problema? Desses 80, cerca de 40 estão inadimplentes. Então, eu estou falando, fazendo a continha, nós estamos Sim. falando em 32% da população brasileira não tem condições de pagar suas contas. Um terço da população inadimplente. Então, voltando a falar do endividamento, não é problema estar endividado. Inclusive, um endividamento bem pensado te ajuda a alavancar o teu negócio. Sim. Muitas empresas começam os seus negócios, não sabem exatamente como fazer. Eu preciso pegar dinheiro no mercado e não tem problema. Desde que você pegue um valor no mercado com uma taxa atrativa, cujas parcelas cabem no teu fluxo e você vai conseguir alavancar, ele se paga naturalmente, o endividamento é absolutamente saudável. O que as maioria das pessoas fazem é, como foi no Pronamp, o dinheiro foi oferecido, muita gente pegou, fez um uso inadvertido desse dinheiro, às vezes colocou até da pessoa física, comprou um carro, enfim, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, Exatamente. mas não pensou de como esse dinheiro a conta ia chegar. E aí, passada a crise, o auge da crise sanitária que nós tivemos, que culminou com crise econômica e financeira, as receitas eram uma diminuída, está todo mundo recuperando tração. Só que as despesas subiram e aquele colchão que o cliente e as pessoas tinham, ele diminuiu.
e esse colchão não é mais suficiente para pagar nem a ele, tampouco os parcelamentos que ele contraiu. Percebe como Muda, é diferente, né? muda total. Então, voltando para a questão de mentalidade, você vai ter que ir alinhando, amarrando, né? Sim. Entender que não tem problema estar endividado. Então, é questão de crença que a gente tem. Ah, eu não quero ter dívida. Não, tá tudo bem se você tiver. Não estou falando que é para sair fazendo dívida, pelo amor de Deus, não é isso. É dívida com responsabilidade, é o parcelamento. Eu até chamo, quando você se endivida dessa maneira, que você está financiando o teu fluxo de caixa. Você não está emprestando dinheiro. Olha como a gente começa a trabalhar com nomes diferentes. Faz muito mais sentido. E não é só dourar a pílula, não, Fabi. É realmente trazer o que é certo, é o nome certo, né? Uhum. Entender que você já está bem. Então, se funcionou sempre assim, não preciso mais mudar. Sempre há mudança, o mercado o tempo inteiro muda. Por exemplo, o que essa inteligência artificial pode roubar do teu trabalho. Uhum. O que eu fazia hoje não vai mais ser feito. Eu vou esperar esse tsunami passar por cima de mim e eu vou tentar surfar nessa onda da inteligência artificial. Então, é muito importante E o mundo financeiro está atrás disso. Eu preciso fazer dinheiro com essas coisas novas que aparecem. Sim. E é importante também trazer, porque muitas pessoas, elas acham que tem que trocar o seu tempo pelo dinheiro, né? E elas trabalham dessa maneira. Na realidade, o correto é você fazer o dinheiro trabalhar para você. E isso você só vai conseguir fazer quando você mudar a sua mentalidade. Quando você tiver uma mentalidade mais próspera, uma mentalidade da abundância e entender que você pode sim também investir, né? Ter esse hábito de investimento. E você só consegue isso, ter esse novo hábito, se você se propor a estudar, se você se propor a entender como é que se faz, como é que essas pessoas de sucesso vivem, o que eles usam, né, de estratégia. Tudo isso vai trazer para você novos resultados e nova mentalidade em relação ao dinheiro. Que infelizmente, né, Marcelo, principalmente pessoas que tiveram uma criação, uma base, né, mais simples, mais humilde e às vezes não teve a informação, acaba levando isso para a vida adulta, né? Mas mesmo na vida adulta, independente do que a gente passou lá atrás, independente do que a gente acredita, das nossas crenças, a gente pode mudar, né, essa realidade. Você concorda comigo? A gente pode e deve mudar, inclusive com a nossa obrigação com os que vêm a seguir. Eu tenho uma palestra, eu faço nas empresas da seguinte maneira, e explico muito isso. Quem foram os nossos pais no mundo do dinheiro? Qual é a instrução que eles tiveram? Poucos tiveram muita instrução, diferente do que está hoje. A instrução está abundante. Toma cuidado com a infoxicação, né? Tem muita coisa muito ruim também. Sim. Mas se você souber peneirar, você vai achar coisas boas. Os nossos pais, as pessoas mais velhas que a gente, não tiveram tanta instrução. E aí eles têm alguns conceitos que eles passaram para a gente. O emprego único, e era um grande negócio. A carreira sempre feita na mesma empresa, não estou falando que isso não era bom. Era dessa maneira. Eu vivia no mundo da inflação, em que hoje eu precisava correr comprar, porque o meu dinheiro desvalorizava muito rapidamente. O medo de um sequestro do dinheiro, como a gente teve em 89, 90, né, quando o Collor entrou com a Zélia. Uhum. Esse é o mundo que eles criaram para a gente e trouxe para a gente a seguinte noção: corra, gasta rápido, porque senão seu dinheiro pode acabar. Não tente se aventurar nos mundos dos negócios, porque você pode quebrar, é muito difícil. Não é bem assim. A gente tem maneiras de você preservar o seu dinheiro, o seu patrimônio. Você falou em tempo, é a mais-valia do Marx, né? Toma cuidado, a gente vende o nosso tempo em troca do dinheiro. Mas, de fato, a gente precisa fazer dinheiro para fazer o tempo começar a trabalhar para a gente. É o contrário, dessa maneira, né? Então, e a gente tem essa obrigação daqui para frente. Trazer esse conceito para os mais novos. A educação dentro das escolas precisa ser feita, retomada, empreendedorismo, educação financeira. Não tem. Tem uma pesquisa, o autor chamado Aquino, a partir de 5 anos de idade, as crianças já têm condições de entender educação financeira. Eu tenho uma filha de 15, ela participa desde os 8 com a gente, e a gente faz todo mês reunião familiar sobre o orçamento da casa. Eu monto a DRE da família, o balanço e o fluxo de caixa. Passamos aqui, melhoramos aqui, investimos tanto.
eu estou trazendo educação para ela. Com certeza. Sabe? De uma maneira absolutamente consciente. Mas quem que tem isso hoje, infelizmente, são poucas as pessoas que têm isso, né? Sim. Eu não estou falando que precisa ser com o consultor, com alguém que estudou. É só o básico. Vamos poupar um pouco do que a gente ganha, criar o boleto interno que eu falo, né? Pague-se primeiro. O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, né? Uma obra clássica, uma das mais clássicas que tem no mundo das finanças. É bobinho o que ele fala. Guarde 10% do que você ganha. Eu não gosto de receitas prontas, tá? Eu não gosto desse 10%. Cada um tem a sua vida. Sim. Mas comece com 1%. Eu tenho dificuldade em poupar. Cria o Pix instantâneo para você. Você é um profissional liberal, dá trabalho, ok. Mas no final do dia, quanto foi a sua receita? R$800? Pega 2%, põe R$16. No final do mês se torna uma grande soma. Mas crie você falou, hábito. Tudo é hábito. Alimentar-se, exercitar-se, poupar. Isso é hábito. Exatamente. Na minha infância, eu não tive uma educação financeira, porque minha mãe só trabalhava, eu morava com os meus avós, minha avó era analfabeta, então eu não tive ninguém para me ensinar, né, essa questão financeira. E desde que eu me formei na faculdade, que eu sou formada em fisioterapia, na área de saúde, nós não temos aulas de empreendedorismo, de finanças, ou seja, de administração, de gestão. Então, eu saí da faculdade e praticamente já fui empreender. E tudo que eu aprendi foi na raça, mas é óbvio que você perde muito dinheiro, você perde muito tempo, você dá muita cabeçada. Na minha época, né, que eu saí para empreender, não existia mentores, não existia coaching financeiro, não existia ninguém, mas tinha os livros, né? E quando eu fui entender que eu poderia ler livros, foi aí que foi me dando clareza e eu fui entendendo quem eram os profissionais que eu tinha que buscar para poder me ajudar. Hoje em dia, já existe essa facilidade, né, Marcelo? Tem vários vídeos no YouTube, tem várias formas que você pode se educar, mesmo que você não tenha condições de estar buscando um profissional, um consultor financeiro como o Marcelo, ou sei lá, um mentor, alguém que possa te ajudar. Então, a pessoa tem que ter essa vontade mesmo de sair dessa vida que ela tem hoje, né? E melhorar para que ela possa prosperar e conquistar o que ela deseja, né? A grande vantagem de você ter um mentor ou um consultor, ainda que você pague o pedágio, o caminho é mais rápido. Total. Você chega, eventualmente, dá uma cabeçada aqui, bate ali, estraga ali, mas você vai pagar um pedágio, mas você vai pegar, se você pegar um profissional bom, então você chega muito mais rápido onde você quer. Então faz muito sentido a gente investir em educação. Eu falo, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, já dizia Franklin. E é fato, invista em conhecimento que você não vai passar perto. Falando em empreendedorismo, preciso pegar esse gancho, né? Sim. Eu já imaginava, né? Exatamente. A gente conversou. No artigo científico que eu fiz agora na faculdade, na minha pós, eu pesquisei 66 cursos diversos, de várias faculdades. PUC, Unicamp, USP, inclusive administração. Peguei direito, peguei fisioterapia, peguei engenharia, vários cursos, esses que formam bons profissionais liberais. Curiosamente, eu fui buscar no PPC de cada curso, se eles tinham na grade, olha o trabalho, a disciplina de empreendedorismo. Por que empreendedorismo? Empreender é o ato de você criar um negócio novo. Na disciplina de empreendedorismo, inclusive eu lecionei no último ano na faculdade, a gente aprende os pilares para você iniciar um negócio. Se você tiver pilares para iniciar um negócio, análise microambiente, macroambiente, diretriz organizacional, plano de viabilidade financeira, eu tenho uma boa noção de como eu vou começar um negócio, inclusive qual modelo legal tributário para escolher. Uhum. Se é MEI, se é simples, você não sai vendido. Pasme, tá? 20%, 40% tinham o curso, só que desses 40%, quando eu tirei a administração, que é uma disciplina obrigatória, apenas 20% tem empreendedorismo, com um nome um pouquinho diferente às vezes. O que eu quero dizer com isso? Nós formamos ótimos técnicos, mas nós não formamos pessoas preparadas para o mercado. Exatamente. Né? Infelizmente, assim funciona. Eu só tenho medo que coloque o empreendedorismo na grade e aconteça, por exemplo, eu fiz medicina 2 anos. E no primeiro ano de medicina tinha bioestatística. Ninguém ia na aula. Porque falou, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho medo. E aí precisa ter o convencimento para o aluno, o porquê da importância do empreendedorismo. Hoje talvez seja mais fácil.
O nome empreendedorismo está muito mais, todo mundo falando mais sobre isso. Mas se você colocar o empreendedorismo 7º e 8º semestres, esse aluno ele vai sair voando, é muito mais facilidade para ele alavancar resultado. Exatamente. E depois eu quero que você disponibilize essa pesquisa sua aí, viu? Porque Vai, é super importante. Você vai vai ser. publicar, né? Eu vou publicar, já estou montando a arte, vou fazer um negócio bem feitinho, Muito, precisa. muito precisa, Isso não, é precisa. fantástico isso. Para você que é profissional liberal, para você que é profissionais da área da saúde, você precisa estudar gestão, finanças, tudo relacionado à administração. Por quê? Porque quando você for montar o seu negócio, viver do que você ama, que é fazer a parte técnica, você vai perceber que você não sabe lidar com pessoas e automaticamente você vai ter um turnover muito grande no seu negócio. Você vai perceber que você não sabe fazer o fluxo de caixa, que você muitas vezes não sabe técnicas de vendas, então você não vai conseguir vender. E tudo isso vai gerar uma frustração muito grande em você, porque você vai achar que você não é capaz, que você não consegue progredir, prosperar, mas na realidade não é que você não é um bom profissional. A realidade é que você estudou somente a parte técnica e não estudou a gestão, o que está por detrás, como o Marcelo falou, empreendedorismo, tudo que você precisa para alavancar o seu negócio. Então, trazer essa consciência para esses estudantes é fundamental, porque foi o que eu vivi durante 14 anos. Né? Imagina. Eu aprendi na raça, tive que ir atrás, porque a rotatividade era grande para contratar profissionais para minha clínica. E quando eu vi que eu tinha que estudar marketing, que eu tinha que estudar gestão, e aquilo tudo fazia muito sentido porque eu estava vivendo, pô, que delícia estudar isso. Porque daí eu sabia executar na prática o que eu estava aprendendo. E muitas pessoas falam assim: a administração é horrível, a administração não é para mim, vendas não é para mim. Tudo isso é crença. Porque quando você entender que você estudando isso, você vai aplicar no seu negócio, você vai ter uma metodologia e é mais fácil do que você imagina, você vai ver que foi a melhor coisa que você fez. Por quê? Porque você vai alavancar a sua carreira. E aí o céu é o limite, né, Marcelo? Exatamente. Que a pessoa voa. Sabe outra crença? Finanças é muito difícil. Eu estou falando da minha área, tudo que você falou da liderança, mas eu vou me cercar da minha área, tá? Finanças é muito difícil. Não estou falando que não é. É lógico, tudo tem o seu grau de dificuldade. Mas se você tiver o domínio de 3 grandes institutos dentro da administração financeira do teu negócio, você vai conseguir entender muito bem isso. O primeiro deles é entender a sua DRE. Se você me permitir, vou falar rapidamente. Claro, Isso, né? claro, sim. A demonstração de resultado do exercício. Não precisa ser aquela elaborada pelo seu contador. Quanto você fatura, quanto você gasta e, eventualmente, quanto você leva para casa. Não deveria ser assim, porque está tendo uma confusão patrimonial. Isso colocado, você tem que ter um balanço também gerencial. O balanço patrimonial mostra nossos ativos e os nossos passivos. Quais são os nossos direitos e as nossas obrigações. Precisa ser elaborado como o do contador? Não, não precisa, mas coloca nessa coluna. Porque quando sobra o dinheiro na DRE, eu faturei 10, gastei 8, sobrou 2. Tem que estar em algum lugar. E aí aquilo que eu falei para você no começo, o cliente quer saber onde está o dinheiro. E aí que dói. Porque nem sempre está na conta. Às vezes está numa outra conta ativa chamada contas a receber. Está numa outra conta ativa chamada cartão de crédito. Só que é um direito seu. Só tenha paciência que vai vir. E quando não está no ativo, às vezes está no seu passivo na diminuição de uma dívida. Você tinha uma dívida de 12 de um financiamento, baixou 2, você também enriqueceu. E é muito difícil para o empresário entender que ele enriquece nem sempre aumentando divisas, mas diminuindo dívidas. Aí eu faço a seguinte brincadeira com ele. Não pague a conta, então, e você deixa na conta e você vê o dinheiro. Só que a dívida não vai diminuir. Aí ele entende. E o terceiro grande instituto é o fluxo de caixa ou a projeção orçamentária. É o momento que você olha os seus resultados do passado e você projeta para o futuro. Isso é libertador e dá previsibilidade. Quando você sabe quais os momentos você vai ter uma deficiência de caixa, você sabe se organizar, já faz a prospecção mais ativa, você faz um corte mais pontual, você revê processos. A previsibilidade que um fluxo de caixa dá, essa é a palavra, ela é libertadora. É libertador. E tudo isso que você falou é interessante porque você consegue
entender qual a estratégia você vai utilizar para conseguir captar, faturar mais naquele mês, vamos dizer assim, né. Porque muitas vezes, como você me ensinou a questão do ponto de equilíbrio, né, muitas vezes você está elaborando uma estratégia para ganhar X para pagar as contas, mas aquilo não é o suficiente, porque não é o seu ponto de equilíbrio. Então, quando você entende qual é o seu ponto de equilíbrio, né, você começa a elaborar estratégias para você alcançar e atingir aquilo e começar a ter a lucratividade, pagar o que faz sentido, né, ter ali o seu ponto de equilíbrio e mais para que você possa ter o lucro e tirar o prolabore, né, Marcelo? Exatamente. Outra crença limitante, mas aí acho que é por falta de informação, não vamos acho que essa não é crença, acho que é falta de informação. Achar que ponto de equilíbrio é o quanto você precisa pagar contas, as contas do mês. A gente precisa colocar, ponto de equilíbrio é, de fato, que você precisa pagar contas, mais um pouquinho chamado prolabore ou distribuição, que é o seu juro, é o seu Sim, sonho, aquilo que você, porque você é o principal, pessoa que tem a necessidade de receber o fruto daquilo que você investiu. Desculpa. imagina. E quando você recebe aquele lucro, você tem que lembrar que a tua empresa é o seu principal sócio. A pessoa que não tem sócio, ele tem um sócio que é a empresa. Então você tem que pensar no reinvestimento nessa empresa, e ele é feito de duas maneiras, né? O CAPEX, que ele pode ser sob a forma de investimento, forma de mobilizado, é uma câmera, é um televisor, é um computador, marketing, é a forma de investimento. Educação, esse é o primeiro. E o segundo, também não menos importante, é a hora que eu olho para o meu negócio e falo assim, bom, eu já entendi quanto eu preciso de CAPEX, agora eu preciso pensar nas minhas provisões, porque eu tenho funcionário, o 13º, uma rescisão. Então, quando eu olho o meu ponto de equilíbrio, só penso em despesa, eu estou com o meu mindset da escassez. Eu preciso pensar em quanto ele precisa. Necessariamente começa a sobrar, você começa a fazer a prospecção muito mais ativa. Se Com preocupar muito certeza. mais. Muda, né, a forma Muda, de muda, olhar. muda. E como que você costuma, orientar os seus clientes? Você faz a consultoria para que eles, tenham conhecimento e sejam independentes, consigam aplicar, ou a consultoria é onde você vai acompanhando o tempo todo até ele definir: "Não, agora eu". É muito on demand, meu cliente vai escolher. Mas, via de regra, passa por um diagnóstico, não tem como. O exame de sangue precisa estar na mesa. Eu não Sim, consigo, pela íris da pessoa, falar: você está ali com uma rentabilidade de 12% e vai para 14%. Não dá, íris não diz. Como médico, eu preciso dos exames. Eu tenho clientes que não têm absolutamente nada, ou quando tem, não tem bem feito, não trazem os números da maneira correta. Eu implemento ferramenta, a gente começa a fazer esse acompanhamento. De 3 meses, no primeiro mês a gente já percebe muita coisa. Com 3 meses a gente começa a tentar entender quais são os indicadores. Indicador tem para tudo, mas a gente no 6º mês começa a entender os KPIs, que são os indicadores-chave. uhum, Cada negócio é um organismo único. sim, Cada um tem o seu KPI. Então, eu vou buscar quais são aqueles necessários. Como funciona o meu trabalho? A entrada no diagnóstico, a fazer os lançamentos, ele pode fazer, mas eu tenho um braço da Boa Fortuna hoje que faz, ele tá ficando cada vez mais forte. Nós vamos fazer, é o BPO gerencial, não é só financeiro. Quando eu falo em legal, BPO, não, com uma ferramenta autoral, eu que fiz a ferramenta, então nós vamos trazer isso, inclusive você conhece a ferramenta, está cada vez melhorando, porque ela é simples, mas ela traz aquilo que o cliente precisa. E aí a gente vai com reuniões pontuais. Eu tenho clientes hoje que eu acompanho mensalmente, bimestralmente, semestralmente e anualmente. Quando o cliente ganha a maturidade, eu falo, na boa, você não precisa mais pagar para mim. Você está entendendo? Pontualmente, se você precisar tomar alguma grande decisão, quer revitalizar seu fluxo de caixa, quer fazer um aporte, aí a gente conversa. Mas se não, vai ser feliz. Eu tenho clientes anuais que fazem questão, uma vez por ano, a gente faz análise horizontal deles, que toda a legal. DRE e o balanço. Só sucesso, não tem como ter diferente, né? É, Não tem como ter exatamente. diferente. Eu sou suspeita para falar, vai fazer um ano, né, Um Marcelo, ano, é, que eu tô com o Marcelo me ajudou a ter essa visão, né, até para que eu possa crescer, visto que o planejamento do instituto é crescer, e ele que me trouxe a consciência em vários aspectos que eu não olhava, né, Marcelo, e está ajudando muito o instituto. Inclusive, como eu falei, a elaborar qual estratégia eu vou utilizar naquele mês, por conta do ponto do equilíbrio, de tudo que está ali na planilha, né. Você consegue visualizar,
uma visão 360, né, vamos dizer assim. A gerencial tem essa peculiaridade. O contábil ele está mais amarrado às demonstrações contábeis propriamente ditas, que também tem o mesmo nome. Eu faço a licença poética da contabilidade para o mundo gerencial e trago essas informações. Mas o que é legal é que eu consigo cruzar as informações em tempo real. Uhum. Como o lançamento na minha ferramenta, ela dá em real time, eu lanço, já sei quanto está faturando, quanto está gastando, inclusive eu consigo criar targets de faturamento no decorrer do mês. Então a gente começa a falar, opa, tá bom, não tá bom. Então, de fato, ele é 360, porque daí eu vou buscar o fluxo de caixa. E aí, por que 360? Porque eu não domino tudo. Óbvio, longe disso, nem no financeiro, ninguém tem o monopólio do conhecimento em absoluto. Mas eu percebo, por exemplo, no teu negócio, quais clientes a gente pode olhar com mais carinho, quais tickets precisam ser melhorados. Eu tive um cliente que eu atendi, eram 4 unidades. As 4 iam muito bem, obrigado, e tinham, quando juntava tudo, era um caixa único. Olhávamos o caixa único daquela empresa. Eu dividi unidades de negócio, cada uma com a sua planilha, cada uma com a sua DRE, com o seu balanço. E assim foi feito. Quando nós percebemos, 3 iam muito bem e uma parece que não iam tão bem. Colocamos uma lupa nessa, nós percebemos que havia um produto que ele vendia por um apego emocional dele. Ele não queria se desfazer. Ele continuava vendendo e puxava todo o número dele, era uma âncora. Nossa. Moral da história, pelo apego familiar, ele gostava daquilo, ele continuou vendendo, num share mais baixinho do mix de produtos dele, para ele ser feliz, e não dava problemas, ele sabia disso, mas olha o risco. Imagina se eu tenho vários problemas espalhados. Quando a gente olha com cautela os números, é um grande hemograma. Opa, aqui tá bom, plaqueta tá bom, leucócito tá bom, opa, aqui tá ruim. Você tá aqui com eosinofilia, vamos tratar esse paciente aqui. E vai com o remédio certo. Sim, e isso é legal, o que você falou, né, Marcelo? Você se atentar, independente do que você vende, né, se é produto ou serviço, mas a precificação, né, e principalmente se for serviço, se atentar à questão do tempo. Porque às vezes você está prestando um serviço com um tempo muito grande, uma precificação, um valor muito baixo, e aí a conta nunca vai fechar, né, Marcelo? Precificação, Fabi, eu vou contar para você, é uma das maiores loucuras que existe dentro do mundo de finanças. Tanto é que raramente eu faço workshop. Nós fizemos com as suas meninas, nós fizemos um workshop, foi muito legal. Foi. A gente faz workshop de uma maneira para dar uma luz, para gerar um grande incômodo. Quando eu falo que ele tem que pegar o valor que ela paga, as despesas fixas, dividir por horas, ela fala, oi? E você lembrou de colocar o serviço uma pessoa, uma fisioterapeuta, ela colocou o valor da profissional que está trabalhando ali, ela é a profissional, que ela ganha 40, 50, 60 reais a hora, mais o custo fixo rateado, mais os insumos que eventualmente tem o creme, enfim, tem as pedras, quando é acupuntura tem as agulhinhas, estou dando exemplos aleatórios aqui, mais o markup do serviço, porque senão não vai ter lucro. O empresário que está fazendo a gestão do negócio, que no caso é ela mesmo, tem que falar, fisioterapeuta, você vai ganhar, e olha como é legal, ela já ganha ali de largada o valor pelo menos da hora dela. Ela não faz a conta. A maioria, sim. Não faz. Se baseia pelo mercado, e como o mercado não faz conta, está todo mundo nivelado por baixo. E aí é o perigo, porque a sua conta fixa é diferente da conta fixa da concorrente. Então, por isso que você não pode se basear na dela, porque tem os custos fixos e variáveis que é a base para você elaborar uma precificação assertiva e você ter lucro. Mas se você não vê dessa forma, que também depende do quê? Depende de você não separar, aliás, de separar o pessoal do profissional. Porque se você não separa isso, como que você vai saber qual o seu custo fixo e o seu custo variável, não é, Marcelo? Então, para começar, você tem que ter seu CNPJ, precisa ter a sua conta jurídica no banco, começar a pagar o que é da empresa só na conta jurídica, tirar um valor para você transferir na sua conta pessoal. Através disso, você vai ter assertividade na precificação. Exatamente. E colocar tudo que é fixo de verdade. A gestora do negócio, a fisioterapeuta, quando ela assume o papel de gestora, ela está como gestora. Que seja um piso, R$ 1.300, ela tem que ser remunerada para isso. E aí ela vai trabalhar como profissional. Aí são os honorários da despesa variável da hora. Se der o lucro, aí é outra coisa. Inclusive, é muito bom que haja o lucro, porque, primeiro, que é o que a gente busca. Mas ele é isento de imposto de renda. Você não paga imposto por isso.
Então, é a grande sacada, manda para lá para tua conta. Mas cria uma grande barreira entre o que é despesa pessoal e despesa da empresa. Você não vira uma bagunça. Quer ver outra bagunça que acontece? Confusão patrimonial inter-PJ. Essa é outra também que o pessoal pouco lembra, tá? O meu core business é academia. E eu começo dentro dessa minha academia a vender roupas, vender outros assuntos. Tá tudo certo, você pode fazer isso. Mas quando eu vou fazer a conciliação no final do mês para ver se a academia dele deu bom ou não deu, eu tenho dificuldade de entender se a academia teve um aumento de faturamento por conta da venda das roupas, do Gatorade, da bebida eletrolítica lá, ou só foi por causa da aumento do ticket médio por conta disso. Nesse momento eu sugiro, você quer, tudo bem, mas trabalha com outra conta pelo menos. Porque daí, nessa conta, a gente vai trabalhar só a roupa, a bebidinha, e a gente para eu poder ter centro de faturamento. Essa confusão dá tudo errado também. É core business, qual que é o teu negócio? Quer fazer um negocinho à parte? Tá tudo bem, e acho que é importante, ela fontes diversas de faturamento, mas trabalha separado, senão você vai se perder. Nossa, Marcelo, eu vou ter 3 contas, 4 contas, qual é o problema? Hoje nós temos, não vou falar os nomes, nós temos vários bancos que são digitais que nem gratuitos. Cobra Tá tudo bem, você coloca esse dinheiro no banco digital, ele é gratuito. Segue esse dinheiro. Tenha várias contas, não tem problema. Só não vai se perder com tanta conta. Sim. Nenhuma pode ser usado o cartão. Cartão de crédito da empresa ou de débito da empresa fica na empresa. Ele não pode passar o final de semana com o dono. Ele não pode passar o final de semana. E é curioso que você telefona para o cara, para a pessoa, 6 da tarde, ele não atende. Olha, desculpa, mas meu horário de expediente já acabou. E aí falou, ó, segunda-feira a gente volta a conversar. Mas é muito curioso que o cartão que é da empresa vai junto. Aí pode. Aí pode. Né? Então, vamos lá, vamos 2 pesos, 2 medidas. A dica é, deixa o cartão em casa, não usa. Cria esse hábito para evitar isso, senão, infelizmente, vai acabar usando. É tentador, né? É tentador, exatamente. É tentador. E o erro maior, né, do empresário, do empreendedor, é justamente isso, né? Eu falo empresário porque tem muitas empresas médio porte que não tem controle, né, Marcelo? Não é porque é uma empresa médio porte que é tudo certinho, é tudo, né? Você mais do que eu conhece várias empresas aí que também não tem essa organização. E a empresa poderia estar num patamar muito melhor e não está porque o dono, né, muitas vezes não tem esse controle. Então, muitos empreendedores e empresários, só dele ter essa consciência de não misturar pessoal com profissional, ele já consegue ter mais clareza no negócio dele, acertar a precificação, definir melhor as estratégias e aí saber o que pode fazer para melhorar cada vez mais, né? Onde aportar o recurso da maneira certa. Dentro desse lance da gente saber onde aportar o recurso da maneira certa, tem outra coisa que a gente escuta muito, que é para a gente ter 6 meses de fluxo de caixa na conta, 6 meses de despesas fixas na conta. Eu tenho muita resistência. Primeiro, de novo, com os números que vêm prontos, não gosto. Mas hoje eu penso da seguinte maneira, eu estou criando com os meus clientes o seguinte hábito e sugerindo a eles. Conservadorismo à parte, ele quer os 6 meses, vamos buscar. Mas se ele tiver 1 mês de fluxo de caixa no dia 1º na conta, então ele sabe que ele tem 12 mil reais, 20 mil reais de despesa no mês. Começa o mês com aquele dinheiro na conta. Então, você fica muito mais tranquilo com relação ao ciclo financeiro. Você não depende do boleto que atrasa, a maquininha de cartão. As contas do mês estão pagas. E 1 mês de fluxo de caixa guardado num CDB, numa aplicação de alta liquidez. Se precisar, está lá também. Porque a gente pode passar por imprevisto, ficar doente. O resto, na boa, é o seguinte. Se você pegar 4 meses de 20 mil, dá 80. O que você vai fazer? Você vai aplicar esse dinheiro num CDB que vai dar no máximo 0,9, 0,8. Ou no melhor cenário do mundo, 1%. E quando você faz essa aplicação, você está aplicando em outra empresa. Você coloca no banco, o banco vai pulverizar e vai ele aplicar em outras empresas. Pois bem, a tua empresa tem uma lucratividade média de 25% e uma rentabilidade, você investiu um valor, está dando uma rentabilidade de 2 a 3%. Faz mais sentido você investir na empresa dos outros, a 1, ou na sua que tem 2, 3 de rentabilidade e 15, 20 de lucratividade? A resposta é muito óbvia, né? É uma pergunta fática até, mas é isso. Vale muito mais a pena. Com parcimônia, com cautela, com estratégia, investe em marketing,
cresce de uma maneira gradual, não vai querer crescer também muito rápido. Lógico que dá para crescer rápido, mas se prepara para o crescimento. Tem como investir no teu negócio e deve ser investido. A regra básica é invista na galinha dos ovos de ouro. É ela que vai trazer o pão. Ah, mas eu quero comprar um carro. Calma, não descapitalize. Deixa o fluxo lá, compra parceladinho, às vezes consegue 24 vezes sem juros. Sabe, tem maneiras de pegar dinheiro barato, mas deixa o dinheiro na empresa e faz investimentos dentro da tua empresa. Esse é o melhor dos cenários. Tem que crescer a empresa. O resto... E isso que você está falando, eu lembrei eu fui numa imersão com o João Kepler, né, que ele falou muito sobre esse negócio da nova economia, falou muito sobre equity, e ele falou uma frase que me marcou muito, ele inclusive começou logo falando essa frase, e é algo que eu nunca tinha pensado, né, e causa uma reflexão. Ele fala que toda empresa, ela existe para ser vendida, herdada, falida, né, fechada, ou investida. É isso. E aí, né? Para que serve a sua empresa? Para que você está com a sua empresa, está criando a sua empresa? Para quê? E aí é uma coisa a pensar, porque dos clientes que muitas vezes eu recebo aqui, a mentalidade ainda é aquela coisa assim, quero lotar a agenda. Ou seja, ele quer continuar no operacional. Né? Ele não pensa em sair do operacional, ele não entende que se ele ficar no estratégico, e logo, lógico, é uma fase, né? Porque ele tem que viver o técnico, tem que viver o tático para aprender a liderar, para depois ele ir para o estratégico. Mas, assim, eles não têm essa visão de futuramente sair do operacional. A visão é continuar no operacional. Só que se essa pessoa viaja, tira as férias, ou, sei lá, acontece algum acidente, ficou doente, a empresa para. E aí, que modelo de negócio é esse? Que quando você não vai, parou. Né? Isso é interessante. No escritório desse tipo de empresário, tem uma foto do melhor funcionário do mês, é ele. É sempre ele. Exatamente. Tem sempre ele. Você não pode se tornar o seu melhor funcionário. Não pode. E você falou uma grande sacada que é a seguinte: vender a empresa. O mercado está repleto de empresas que compram menores negócios. Por quê? Porque quando você é grande e você compra um negócio menor, você compra a carteira desse cliente, seu administrativo está pronto. Você pulveriza, cada vez vai ganhando. Como que você consegue trazer valor na hora de vender essa empresa? Tem a técnica do valuation, é uma técnica que eu faço. Ele falou muito sobre isso, é super importante. É super importante. Você tem que saber o seu valuation. Tem que saber o valuation. E não é aquela conta simples, que não sei quantas vezes o faturamento. Isso, não. É uma conta absolutamente complexa. Eu tenho um modelo desenhado porque eu apresento isso para os meus clientes. Eu passo por 12 passos. É bem robusta a conta. É muito sério isso. Mas um dos grandes pilares do valuation é o lucro dessa empresa. É o lucro dessa empresa. Ora, se o lucro dessa empresa ele é o salário do gestor, então essa empresa não tem lucro. Recentemente eu fiz um valuation para um empresário que o lucro dele no final do mês era 18 mil e ele pegava 15, que era o salário dele. Eu falei, tá, vou perguntar de uma maneira diferente para você. Se você não estivesse na empresa, você precisaria contratar um gestor para colocar no seu lugar? Sim. Quanto seria um valor de mercado? Acho que uns 6 mil. Então a gente vai bater dos 18, 6. Porque o cara que for comprar é o valor já com o gestor. Então esse é o número que a gente vai fazer a projeção. Então, importante para avaliar a empresa, a não ser que a gente vá para uma questão tributária, uma demanda jurídica, que vai fazer apuração de haveres, é uma outra pegada, mas no mundo comercial, mercadológico, é o valuation pela técnica do fluxo de caixa descontado, que tem como pilar o seu lucro. Então, se você vem fazer um valuation comigo, Marcelo, eu quero fazer uma avaliação comercial do valor de mercado, mas nos últimos 12 meses eu dei 2, 3 mil reais por mês, eu falei, não perca tempo. Não perca tempo. Ah, mas eu tenho bastante máquina e equipamento. Infelizmente, você vai vender a máquina e equipamento, vai ser pelo valor patrimonial. E basta. Infelizmente. Eu uso o patrimônio na hora de fazer agrego com o valor que eu tenho no goodwill da empresa, que é o valor comercial da empresa. Ou seja, você tem que ter lucro na empresa. E aí, como falou, se o dono da empresa ele trabalha e o lucro é dele, então não tem gestor, então a empresa não vale nada. Sim. Dói escutar um negócio desse. Dói, é difícil. Mas até você trazer essa consciência para a pessoa, ela fica até meia, né, acha que você às vezes está sendo dura demais, mas não é, você está dando a real. E o seu trabalho é esse, é fazer esse indivíduo sair do operacional, é o que eu quero trazer. Exatamente, ele tem que entender.
O desafio é porque, mas sempre foi assim, mas só eu sei que fazer melhor que todo mundo. Se eu sair da operação, ninguém vai fazer melhor que eu. Cara, se você treinar, criar modelo de treinamento. Agora estou metendo o nariz no seu, na sua, é a Não, sua não, 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 especialidade. não, não, não. Não, mas você é gestor também Também, empresarial, se então você não souber delegar, não é delegar, criar delegar. processo. O cara pega lá, está em vídeo, está gravado, assina ali o documento que ele recebeu, missão, visão, valores, diretrizes, objetivo de curto, médio e longo prazo. O cara entra no jogo e você não pode contratar qualquer um também. Você tem que saber quem você vai contratar. O cara vai ser bem remunerado para isso, mas você sai daquela operação, não faz sentido. Sim. Eu estou criando a operação do BPO, estou treinando com tudo isso que você está entendendo. E a ideia é realmente, eu ainda tenho um ou outro que é meu queridinho, vai ficar, mas me dá pouco trabalho até para eu também manter a forma. Mas eu vou delegar tudo para essa pessoa fazer. Sim. Inclusive, ontem na mentoria, eu trouxe uma aula sobre nível de consciência empresarial. Eu já falo sobre crenças limitantes, já falei sobre várias coisas, né? Mindset, mentalidade, como elas focarem, né? E terem essa mentalidade de crescimento, de expansão, enfim. Mas eu aproveitei a aula que o João Kepler falou muito sobre esse nível de consciência, trouxe para elas essa questão da nova economia, de você ter um negócio que realmente seja algo um diferencial muito grande, você consiga escalar rapidamente, né, esses modelos de startup aí, mas em cima do que elas fazem hoje, né, eu trouxe essa consciência, o que mais que elas podem fazer para parar de ir no sentido do que a maioria vai? Olhar para o que não estão olhando, né? Que dor, que problema que elas podem resolver, solucionar para o cliente. E através disso, elas começarem a validar esse serviço, esse produto, ver se está ok, se dá certo e começar a ter um negócio disruptivo, vamos dizer assim. Boa Por palavra. quê? Porque é isso que vai fazer com que elas cresçam e alavanquem. Ficar no mesmo, com a mesma mentalidade, com aquela coisinha, vou encher agenda, vou fazer, não vai mudar em nada, não vai mudar em nada. Mudou muito a minha cabeça, desde sexta-feira eu estou pensando em inúmeras coisas, tentando criar algo novo e diferente, e quero muito trazer esse assunto de novo, equity, porque realmente é algo que não estava ainda no meu, vamos dizer assim, na minha consciência. E foi tirar uma venda dos olhos, entendeu? Aí a importância de investir em conhecimento. Você foi lá, quanto você bebeu de uma fonte muito boa, água limpa. Você foi lá, você teve conhecimentos de primeiro grau. Aí tem que tomar, como eu falo, vá buscar conhecimentos que de fato que agreguem, busque boas doutrinas, bons cursos, que você sabe que tem fundamento aquilo que está sendo comentado. Em que você falou dos seus clientes, agregar valor de fato para o cliente. O mais do mesmo a gente já tem. Você quer ser um bom prestador de serviço? Entregue o que ele pediu. Você quer ser um cara a ser notado? Entregue mais do que ele pediu. É o over delivery. Tá na moda. O cara pediu. O famoso Diabo Veste Prada, que é o filme. Aquela atriz, no decorrer do filme, ela começou a entregar muito mais do que a gestora queria. Então, quando você entrega mais do que... Você traz muitas coisas. Você encanta o seu cliente. É possível encantar, sim, o seu cliente. O mercado ainda tem muita gente média, mediana. Se você se destacar, você se torna um grande profissional e você vai ser querido e principalmente desejado. Esse é o nome. As pessoas precisam se tornar profissionais desejados, que têm boa visibilidade, sim, que têm boa credibilidade, sim, que têm boa reputação, mas que são principalmente autoridade. Aquela metodologia VCR, eu adaptei ela, né? Que é visibilidade e credibilidade, a gente fica rentável, mas quando você insere um A de autoridade, o seu R, que é de rentabilidade, cresce absurdamente. Então, só tem um jeito de fazer, investindo em educação e bebendo de boas fontes. Exatamente. Pagar o preço, né, Marcelo? Pagar o preço para você conseguir alavancar e crescer ainda mais. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. E os novos mercados hoje, né, assim, como ele falou, concluindo, a tendência é o quê? Não fugir de problemas, como muitos fazem, né? Não quero saber de problema, não quero, não. É você justamente ir atrás dos problemas, entender aonde está doendo. Bom, o que eu posso solucionar? O que eu posso trazer para resolver isso para você? E através disso, dessa solução, você criar, né, um método, algo infalível
que o cliente goste, resolva para ele e ele comece a indicar e você cria a sua comunidade. Então, exemplo, o que o Uber fez, né? Ele Total. resolveu uma dor muito grande, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. E outras, né, startups que vêm aí, que né, trouxe muita, como que eu posso dizer? Resolveu uma dor, né, da sociedade e cresceu muito. Então, independente do seu negócio, do seu conhecimento, da sua mentalidade, pensar fora da caixa para conseguir trazer novas ideias, novas estratégias e quem sabe aí seja o seu propósito de vida para o futuro, né? Eu aprendi uma nova outro dia. Não só pensar fora da caixa, mas como uma caixa nova. Né? Exatamente. Aí você sai totalmente do padrão. Aí quando você compra uma caixa nova, você fala, opa, aí tá diferente mesmo. Essa É, eu escutei esses é dias, eu isso falei, essa aí. é boa. Muito legal. Pena que eu não lembro, eu cito sempre a fonte, mas dessa vez eu não lembro. Eu li essas internet da vida, esses comentários, mas essa é muito boa. Comprar uma caixa nova. É, perfeito, eu gostei dessa. E como um mentor meu fala, né, que muitas pessoas só crescem quando coloca a cenoura na frente e vai correndo atrás. Ele falou: eu cresci porque a minha cenoura tá atrás Então, e eu não posso parar. eu não ia falar por, Eu não posso parar. eu não ia Então, falar por eu decoro, sei. mas já que você falou, é isso aí. É o Diogo Garcia, inclusive. Então, o Diogo fala: a minha cenoura está atrás, então eu sempre vou crescer e Bora. sempre você vai estar vivendo crescendo, porque eu não posso parar. Isso é muito bom. É Muito pior que é assim bom. mesmo, É, viu? exatamente. Bom, Marcelo, foi um prazer Nossa, conversar com foi você muito aqui. bom, né? Putz, que delícia, que sintonia, né? Papo É, flui foi fácil. muito gostoso. Tenho certeza que agregou aí para todos os ouvintes. Você realmente explica de uma maneira leve, gostosa, porque esse assunto é um assunto difícil, não é um assunto fácil, né, de se falar, de conversar, mas eu acho que você conseguiu trazer clareza de uma maneira muito leve e gostosa. Muito Muito obrigada, obrigado. viu? Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Se precisar, estou sempre às ordens. E não esquece, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Com certeza. E só uma coisa que eu esqueci de perguntar: qual é o conselho ou um livro que você indica para, para os empreendedores, para quem tem um negócio, nessa questão de finanças? Tá. Tem um livro tão simplesinho, e eu gosto porque ele é romanceado. Para quem vai abrir um negócio. Eu acho que ele, inclusive, toda monografia minha eu cito ele, que é O Segredo de Luísa. Conhece O Segredo de Luísa? Não, não Se eu não conheço. me engano, é do Dolabella. É uma menina, ela vai abrir ela quer criar uma loja para vender goiabada. Que a Hum, tia faz goiabada com qualidade e ela quer transformar isso num negócio. Ela faz um grande plano de negócios e o plano de negócio e que é gostoso da conversa do livro, ela vai romanceando, ela fala com um, fala com o outro, ela fala o que ela foi na pesquisa. Ele é muito palatável, que é um legal. livro bem gostoso. Então eu acho que para empresário, o Segredo de Luísa, para quem não leu, obviamente, ele é muito simples, muito gostoso. Lógico, aí a gente tem algumas obras mais robustas, Mais mas esse eu densas. acho que vai atender aos anseios Legal, legal. de cada um. Muito Não obrigada, por viu? isso. Agradeço você também que ficou aqui agora até o final com a gente, junto com a gente, né? É um prazer ter você aqui conosco. Se você ainda não segue o canal, siga o canal, porque tem novos episódios aí pela frente. Tenho certeza que, assim como esse, você também vai gostar dos assuntos. E agradecer aos nossos apoiadores, Instituto Fabiana Carvalho e Clínica Clean D. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.